Olá pessoal, aqui é a professora Adriane Gomes e agora nós vamos conversar sobre a legislação que envolve a confecção das carteiras de vacinação dos animais. Bom, então a mesma resolução, a resolução número 844, de 20 de setembro de 2006, que determinava então as regras para a confecção dos atestados de óbito e dos atestados de saúde, os atestados sanitários, também determina as regras para a confecção das carteiras de vacinação. Bom, então essa mesma resolução, ela nos diz que é privativo do médico veterinário atestar a vacinação de animais. Vejam bem, o ato de aplicar a injeção em si até pode ser realizado por um assistente. Porém, a autorização para isso e a atestação disso, a comprovação disso, só pode ser realizada por um médico veterinário. Bom, antes de qualquer coisa, é importante nós conversarmos o seguinte: nenhum animal deve ser vacinado sem prévio exame clínico. Então, quando o animal chega, por exemplo, numa clínica, e o proprietário fala, eu vim vacinar. Bom, de cara, o médico veterinário ele precisa fazer pelo menos um exame físico geral nesse animal. Verificar se esse animal não teve sinais de febre, se esse animal, durante a anamnese, ele consulta o proprietário, o tutor, e ele verifica se esse animal não teve vômito recentemente, não teve diarreia, se ele tem aí os parâmetros vitais, se eles estão dentro da normalidade. Feito tudo isso, o veterinário autoriza a vacinação. Então, vejam, como eu acabei de mencionar, o ato de aplicar a injeção até pode ser realizado por um assistente. Então, um técnico veterinário, um enfermeiro veterinário. Mas a decisão sobre essa conduta é privativa do médico veterinário. Por isso que não é autorizada a realização de consultas e exames em pet shops, tá? Vacinação, ela só deve ser realizada por um médico veterinário, na presença de um médico veterinário. Bom, mas o que diz no nosso artigo aqui é que atestar a vacinação é privativo do médico veterinário. Então, assinar e carimbar a carteira de vacinação de um animal só pode ser feito por um médico veterinário. Além disso, o animal deve ter uma única carteira de vacinação. Nós vamos ver que existem algumas exceções, mas essa carteira de vacinação ela é única, ela é permanente e ela tem que estar atualizada, até que não haja mais espaço para colocar informações sobre vacinas. Nesse caso, a primeira carteira é encerrada e se inicia uma nova carteira de vacinação, que na verdade é uma continuação da primeira. Do contrário, deve ser mantida a carteira de vacinação original do animal, Então, se ela não tiver nenhuma inconformidade, você obrigatoriamente precisa manter a carteira de vacinação original do animal. O que se observa que muitos veterinários têm feito é o seguinte: o animal chega até a clínica com uma carteira de vacinação carimbada por um outro médico veterinário, e aí o médico veterinário substitui por uma carteira de vacinação da clínica dele, do consultório dele, tá? Isso não é permitido. Se a carteira original não tiver nenhuma inconformidade que faça com que ela seja descontinuada, você obrigatoriamente precisa manter a carteira de vacinação original do animal. E quais são as informações que precisam constar na carteira de vacinação? Inicialmente, então, eu preciso ter toda a descrição do animal, da mesma forma que nós utilizamos em atestados de saúde, por exemplo. Então, o nome do animal, a espécie, a raça, o porte, quando
for o caso, né? O sexo do animal. A pelagem, também, quando for o caso. A idade real do animal, quando o proprietário, quando o tutor sabe a data de nascimento do animal. Ou a idade presumida aí, que o veterinário vai presumir a partir, por exemplo, da dentição desse animal, do tamanho desse animal. Bom, data e local onde se processou a vacinação. E por local onde se processou, onde foi realizada a vacinação, entendam a clínica ou o consultório do médico veterinário. Bom, nesse caso, o que eu preciso colocar de informação na carteira de vacinação? Então, o nome da clínica, o CNPJ da clínica e o endereço da mesma, certo? Bom, a data, né, em que essa vacinação foi realizada. É necessário, é importantíssimo, é de absurda importância que todos os dados da vacina sejam colocados na carteira de vacinação. E quais são esses dados? O nome da vacina, o nome comercial mesmo. Inicialmente, na verdade, antes do nome comercial, é importante que vocês descrevam que tipo de vacina que é. Então, se é a múltipla, se é giardia, se é a vacina para raiva, tá? Logo em seguida, vocês colocam o nome comercial. Número da partida é o número do lote dessa vacina. Por quê? Porque, eventualmente, aí alguns lotes podem estar comprometidos e, diante do número do lote, você sabe se esse animal foi imunizado corretamente ou se ele não foi imunizado corretamente aí por conta de um defeito no lote, propriamente dito. Quem é o fabricante, então, qual que é a marca dessa vacina, qual que foi a data de fabricação e qual que é a data de validade. Bom, aqui tem um detalhe. Alguns veterinários, eles colam a etiqueta, a etiquetinha que vem na vacina, colam na carteira de vacinação. Não teria problema, mas o correto é essa etiqueta deve ser colada no prontuário do animal. E os dados são escritos na carteirinha de vacinação. Por quê? Porque existe um artigo que diz que todas as vezes que o proprietário solicitar uma segunda via da carteira de vacinação, você deve emitir. E como que você vai emitir essa segunda via se você não tem esses dados da vacina, tá? Então, por isso que o correto é colar a etiqueta no prontuário. Atenção que já existem algumas vacinas que a etiqueta se destaca em duas partes, e as duas partes contêm todas essas informações, então, perfeito. Então, uma parte você colaria na carteirinha e a outra parte no prontuário desse animal, certo? Mas fiquem atentos em relação a isso. Bom, tem que constar outros dados, como, por exemplo, doses, datas de aplicação e revacinação. Então, por exemplo, você está aplicando a primeira dose da múltipla. Você tem que informar para o proprietário quando ele precisa voltar para realizar aí a segunda dose. Então, a data, né, que ele precisa voltar e qual que é a vacina que esse animal vai tomar. Certo? Então, essa informação a gente tem que fornecer porque o proprietário não tem obrigação de saber. Nós, como médicos veterinários, temos obrigação de orientá-lo corretamente. Bom, é importante, então, né, que seja realizada, que seja descrito todos os dados do proprietário. Então, nome completo, CPF, o endereço completo. O estabelecimento, então, nome da clínica. Mas aqui você já colocou o nome da clínica no local onde se processou aí a vacinação. Bom, eventualmente a vacinação pode ter sido realizada na casa do proprietário, né? Porque a gente tem veterinários que são volantes, que atendem em domicílio. E, então, nesse caso, se a vacinação foi realizada na própria clínica, eu preciso aí dos dados completos da clínica. Mas e eventualmente se eu vacinei na casa do proprietário, aqui eu não vou ter uma clínica para colocar.
os dados? Não, né? Por exemplo, se é um veterinário que atende em domicílio, somente, única e exclusivamente em domicílio, aqui serão então os dados dele, né? O endereço do veterinário, os dados do veterinário, o número dele de inscrição no conselho. E por fim, pessoal, também é de extrema importância que tenha a identificação do médico veterinário. Claro que normalmente essa identificação vem já no carimbo, né? O nome completo, o número no conselho e do ladinho a assinatura dele. Lembrando que esse carimbo, ele precisa ser com tinta azul ou preta. Tem veterinário que põe o carimbo em vermelho para que o carimbo dele se destaque, né? Chame mais atenção do que os carimbos dos outros veterinários que vacinaram anteriormente. Não está de acordo com o que é estabelecido pelo conselho. Então, muito cuidado em relação a isso. Bom, pessoal, tanto a vacinação, né, quanto a aplicação de outro produto, como por exemplo a vermifugação, só pode ser realizado aí mediante a orientação do médico veterinário. Então, de novo, reforçando o artigo inicial que nós discutimos sobre que o ato de aplicar a injeção até pode ser realizado, né, por um assistente, mas isso precisa ser orientado, doses calculadas, se for no caso de um vermífugo, por um médico veterinário. Bom, um outro detalhe é, a carteirinha, ela só pode ser assinada depois que o trabalho for concluído, depois que você, de fato, vacinou. Imagine a seguinte cena. Chega o animal na recepção e aí o próprio veterinário já vai preenchendo os dados da vacina que ele vai administrar nesse animal. Quando ele vai fazer o exame físico nesse animal, ele observa que o animal está com febre, por exemplo, e aí ele não pode aplicar a vacina. Percebem que ele assinou uma vacina, ele preencheu dados de uma vacina, carimbou, assinou sem ter executado, e agora ele não pode executar? O que ele vai fazer? Ele vai rasurar essa carteira de vacinação? Então, é por isso, pessoal, é por essa orientação que não pode ser preenchido antes de ter sido executada a ação. Mesmo porque no Código de Ética existe um artigo que diz que receituário, atestado, carteirinha de vacinação, laudo, nada pode ser preenchido sem exame prévio. Bom, nós vimos ali dados que precisam conter na carteirinha de vacinação, porém, os veterinários eles são livres para fazer a carteirinha do modelo que eles quiserem, contanto que obedeça às regras do conselho. Então, uma coisa bem legal você veterinário volante ou você trabalha numa clínica, você ter a sua própria carteirinha de vacinação. Claro que no momento de emergência, o tutor ele acaba buscando alguém que ele já conhece, alguém que já cuidou do animal dele. Então, ter seus dados na carteirinha de vacinação acaba sendo interessante nesse momento. Claro, se o animal já tem a carteirinha dele, não descontinue a carteira de vacinação original do seu paciente, tá? Bom, e tem um outro detalhe. Existem algumas empresas que acabam aí oferecendo as carteirinhas de vacinação para as clínicas ou para os veterinários, porém, vem com propaganda da empresa. Então, pessoal, isso não é permitido, né? Porque a legislação de publicidade do Código de Ética do Conselho, ela é bem clara em relação a isso. Receituário, laudo, atestado, carteira de vacinação não podem veicular publicidade. De produtos de terceiros, publicidade sua pode, tá? Seus dados, seu endereço, isso pode. Agora, não pode conter propaganda de produtos ou propaganda de marcas. Bom, e eu falei para vocês que a gente não pode descontinuar uma carteira de vacinação. Ela é original e ela tem que ser única para o animal e a gente
a gente preenche essa carteirinha de vacinação até não ter mais espaço para colocar uma nova vacina. Há exceções. Quais são exceções? Bom, imagine que você recebeu um paciente para vacinar e lá tem uma etiquetinha de vacina, mas não tem carimbo nem assinatura de um médico veterinário. Isso pode indicar que o proprietário vacinou por conta, pode indicar que uma pessoa praticou exercício legal da profissão, ou pode indicar que foi vacinado num local, como por exemplo, num pet shop, numa casa agropecuária, que são locais aí que o conselho não permite que seja realizada vacinação, né? A não ser que tenha um consultório anexo a esse local. Bom, por outro lado, né, continuando, se, por exemplo, nessa carteirinha de vacinação tem uma vacina que tá com carimbo do veterinário, só que ele estava com pressa, ele não identificou o tipo de vacina que ele aplicou, ou ele não identificou a data que foi realizada essa vacina, então tem dados faltando nessa carteirinha de vacinação. Então, como essa carteirinha está irregular, nesse caso você tem que iniciar uma nova carteira de vacinação com todos os dados corretos. Bom, se essa carteira de vacinação veicula publicidade, eu também devo descontinuá-la, porque como a gente acabou de ver, é contra as normas do conselho. Ou ainda se tem aí registro, né, de um estabelecimento que não possui atendimento clínico veterinário. Então, uma casa agropecuária que é exclusivamente casa agropecuária, ela não tem um consultório anexo a ela, próximo a ela. Então, nesse caso, eu posso descontinuar a carteira de vacinação porque ela está irregular. Bom, pessoal, e aí o governo ele se resguarda no caso das campanhas de vacinação, porque aí como são vacinados um grande número de animais, eles não precisam obedecer essas regras das carteiras de vacinação. Então, normalmente eles entregam uma etiqueta, né, com os dados do animal e a data da vacinação. Pessoal, então aqui nós temos alguns exemplos de carteira de vacinação. Então, observem que aqui eu tenho já na capa da carteira de vacinação a identificação do local, né? E aqui embaixo os dados, o endereço, o telefone da clínica. Então, não preciso colocar novamente essa informação. Aqui a gente tem umas informações adicionais que estão no verso da carteirinha de vacinação, então os protocolos de vacinação, algumas orientações gerais para o proprietário, para o tutor. E dentro da carteirinha de vacinação, a gente tem um campo aqui para colocar uma foto do animal, é bastante interessante isso, mas é opcional, tá? Não é regra da carteirinha que o conselho estabelece. Os dados do animal e os dados do tutor do animal. E aqui dentro as vacinações, então a data da vacina, a descrição da vacina, né? Eu tenho um local aqui que dá para colocar, por exemplo, a etiquetinha da vacina, lembrando que o correto é eu colar a etiqueta no prontuário, né? Se a etiqueta se destacar em duas partes, melhor ainda, eu posso colar uma parte aqui e um campo para o carimbo e assinatura do médico veterinário. Aqui um outro modelinho, né? Estou mostrando agora diversos modelos para vocês se basearem. Então, já na capa a gente tem o nome do local, e aí a gente tem a descrição do animal e do tutor. No verso também algumas informações para orientar o tutor, né? Para o tutor não ficar tão perdido. E no interior dessa carteirinha de vacinação, vejam bem, então, a data, a descrição da vacina, um local para colocar a etiquetinha da vacina ou o carimbo do médico veterinário, e lembrando que eu preciso colocar também a data que esse animal precisa retornar para a próxima vacina. Aqui de novo, né, um outro modelinho, então
Observem que aqui é até um canil, tá? Já vem, então, na capa da vacina, da carteirinha de vacinação, os dados do animal. Aqui no verso da carteira de vacinação, a gente tem a data e a vermifugação, que é um controle que é também bastante interessante. Não é obrigatório constar na carteira de vacinação, mas é interessante que ele conste. E aqui o interior daquela carteirinha, mostrando, então, um campo para a gente descrever a vacina, a data que isso foi realizado, a data que o proprietário tem que voltar para revacinar e o carimbo e a assinatura do médico veterinário ou da médica veterinária. Pessoal, e agora sim, alguns detalhes a mais. Vocês podem fazer também carteiras de vacinação personalizadas, né? Então vejam, essa aqui vem aí com a raça já, né? Um destaque para a raça e tem o nome do animalzinho já na capa. Então, a Lola é uma Lhasa Apso e ela tem uma carteira de vacinação personalizada, inclusive com a data de nascimento dela. Vocês podem fazer uma carteira de vacinação própria para o animal de vocês ou personalizar as carteiras de vacinação dos pacientes de vocês, tá? E aqui dentro, de novo, as informações que são exigidas pelo... Essa daqui é bem interessante porque ela já vem com uma foto do cãozinho, né, do Thor, e aí os dados desse cão. Então, o interessante dessa carteirinha de vacinação é que realmente não tem fraude, né? A gente sabe que uma carteira é daquele animal mesmo e pronto. Então, pode ser realizado, contanto que contenha todas as informações exigidas pelo conselho, é bem bacana. Aqui o interior, então, daquela carteirinha de vacinação. Então, a data da vacina, a descrição da vacina e quando deve ser revacinado. Não tem um campo aqui para o carimbo do médico veterinário, então o médico veterinário vai ter que se espremer e carimbar em algum local aqui. O ideal é que tenha um campo para o veterinário carimbar. Pessoal, quando eu falei que a carteira de vacinação só é encerrada quando não tem mais espaço para se adicionar outras vacinas, então, por exemplo, você já preencheu todas essas vacinas e todas essas vacinas. Então, a partir do momento que você aplicar a última vacina, que vai ficar nesse campo aqui, você inicia, então, uma segunda carteirinha de vacinação, tá? E sempre que você levar para vacinar, você tem que levar as duas carteirinhas. De novo, né? Então, aquela era uma carteirinha para macho, agora um exemplo de carteirinha para fêmea, né? Da Súria. E, pessoal, um detalhe, né, que a gente não pode esquecer é que no Brasil a gente já tem o passaporte animal, olha que chique. Ele é um documento, parecendo um passaporte mesmo, uma cadernetinha. Contém aí diversas informações sobre esse animal, principalmente para animais que acabam viajando aqui. Ele não é aceito internacionalmente em todos os países, mas na América do Sul ele já é aceito, tá? O passaporte animal. E dentro ele vem, então, com os campos da carteira de vacinação, tá? Então, o cão que tem um passaporte animal, ele já pode utilizar aí esses campos e colocar os dados da vacina aqui nesse paciente. Pessoal, falei de cão. Para gato, a gente também tem carteirinha de vacinação do mesmo jeito. E olha que bacana, para equinos a gente também tem. Então, no caso de equinos, um detalhe que é diferente do cão é que para equinos a gente costuma fazer a resenha. Então, o que é a resenha? Todos os detalhes de pelagem a gente coloca aqui. Então, por exemplo, esse animal, ele tem uma mancha na testa. Eu não conheço o nome de todas as manchas, né? Ela não chega a ser uma estrela, mas vamos supor que eu considere essa mancha como uma estrela. Então, ele tem uma estrela na testa. Eu vou, então, vir aqui na resenha e marcar aqui o local onde fica essa mancha nesse animal, tá? Então, todas as manchinhas que ele tiver no corpo, eu vou colocar aqui na resenha dele.
Isso, gente, para evitar fraude ou evitar troca de animais, tá? Até detalhes de dentição dele a gente pode colocar aqui na carteirinha de vacinação. Então, só para vocês saberem que no caso de equinos, a gente também faz uma carteirinha de vacinação assim bem detalhada. Normalmente bovinos, as vacinações são em rebanho, então a gente faz uma tabela aí referente ao rebanho todo, tá? Então aqui dentro, os mesmos dados que a gente colocou no cão, a gente tem que colocar aqui agora. Então, identificação do animal, do proprietário, estabelecimento e o veterinário dele, tá? E aqui dentro a data da vacinação, a vacina e quando tem que ser aplicado o reforço. Bom, pessoal, quero lembrá-los então que todas essas informações foram retiradas das resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária e que quaisquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E abraços e até a próxima!